Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar na segunda carta de Pedro a respeito de confirmar a vocação e a profecia para a salvação. A segunda carta de Pedro é muito emblemática na Bíblia. Foi o último livro da Bíblia a ser canonizado. E houve muita discussão, mais de 300 anos após Jesus, os cristãos se debruçavam, discutiam se ela era inspirada ou não, porque em grande parte os assuntos tratados por Pedro se opõem à libertinagem da graça que alguns a têm baseada em Paulo. Paulo diz, é pela graça, somos salvos pela graça mediante a fé, e pronto. O Lutero adorou essa posição de Paulo e, na verdade, idolatrou e proclamou, não precisa de sacrifício, de missa, de religião, de nada disso, nós somos salvos pela graça. E fundou o luteranismo, que é uma religião no mundo inteiro, de não fazer nada, só confiar na graça. E a graça, segundo eles, vem salvadora quando a criança se batiza pequena. A criança se batiza e já está salva para sempre, salva. Haja o que houver e faça o que quiser fazer quando ela crescer. Isso é uma afronta à Bíblia, principalmente as cartas de Pedro. E, digamos assim, o Paulo foi a base mais forte para o calvinismo e o Pedro foi a base talvez mais forte para o arminianismo. Eu estou mais do lado arminiano do que da deturpação da graça. E isso precisa ficar claro na nossa mente. O apóstolo Pedro começa a segunda carta dele de uma forma muito dura. Ele diz, olha, graça, conhecimento de Deus e fé na justiça, isso aí nos é dado como dons vindos da parte de Deus para conduzir para a vida e a piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por essas coisas nos são doadas as grandes e ricas promessas de Deus para que nós nos tornemos participantes da natureza divina, ainda aqui na terra, vivendo uma vida santa, participando da natureza de Deus aqui na terra. E por isso vós mesmos, diz ele, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude. Não basta a fé, a virtude. Com a virtude, o conhecimento. E com conhecimento, o domínio próprio. E com domínio próprio, a perseverança. Sem perseverar, ninguém vai ser salvo. E também com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Interessante, ele coloca o amor como o cimo de um processo em que muitas outras coisas são importantes também. O amor não aparece do nada em uma pessoa que vive no pecado na frente da televisão. Não, o amor de Deus não vai se manifestar numa pessoa que não tem o conhecimento, que não pratica a virtude, que não tem a fé na justiça, que não persevera, que não pratica a piedade, a dedicação ao Senhor. Não, o amor não vai estar numa pessoa dessa que não tem fraternidade, ou seja, que não ama o seu semelhante. Não, o amor não é algo abstrato que aparece do nada em uma pessoa. É o coroamento de um processo que começa com a fé para o início do processo de salvação. Para Pedro, a salvação é um processo. E ele diz, essas coisas precisam existir em você
para você estar salvo. Nesse caso, você não vai ser nem inativo, não vai ser parado. O crente parado não é salvo. Não vai ter salvação, segundo Pedro. Claro que segundo João também. Mas, então, você nem vai ser inativo, parado e nem infrutuoso. Ou seja, crente que age, anda, faz, assiste a reunião, mas não dá fruto nenhum. Não vai ter salvação, segundo Pedro. Então ele diz, a pessoa que se diz crente, em quem essas coisas não estão presentes, é cego. E se esqueceu, se é que recebeu a purificação dos seus pecados lá atrás no passado e até quando se batizou. Ou seja, creu e se batizou, mas não continuou, não perseverou, não adianta. Para a salvação não vai chegar lá, diz o apóstolo Pedro, e caiu numa cegueira espiritual. O que o apóstolo Paulo chama de crente carnal, aqui o apóstolo Pedro está chamando de cegueira espiritual. Alguém que já teve uma experiência com o Senhor e hoje não enxerga nada, não tem comunhão de nada com Deus, o Espírito Santo, ele nem sabe o que é isso e vai vivendo uma vida assim de vez em quando assistindo reunião na igreja. Para o apóstolo Pedro, essa pessoa não vai ter salvação. Então ele diz, você tem que fazer alguma coisa. Então o versículo 10 diz, estou lendo desde o início a segunda carta de Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, se empenhe com toda a alma, corpo, com todo o seu dinheiro, tempo, dedicação, seu esforço, com tudo que você tem. Procure com diligência confirmar a vocação e eleição. Bom, o Pedro não discute a predestinação de Paulo, se você foi eleito, é o seguinte, tá bom, foi eleito, e agora? Confirme a sua eleição. Com a dedicação, a fidelidade a Deus, andando com o Senhor. Você teve uma vocação, chamado, e teve uma eleição, se foi eleito antes da fundação do mundo, tudo bem. Agora, confirme isso, porque senão não vai ter salvação. É o que o apóstolo Pedro coloca assim. Procedendo dessa maneira, você não vai tropeçar em tempo nenhum, pois é desta maneira... caminhando com Jesus, não só começando lá atrás no batismo, mas caminhando com Jesus, que você vai ter amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salvação é só para quem caminhou, quem perseverou. Então, essa é uma questão fundamental. Preserve, confirme a vocação. Você recebeu um chamado, a pregação do evangelho, chegou até você, você aceitou. Muito bem. E agora persevere. Continue, porque senão não vai ter salvação. Se você não perseverar até o fim, se você não for fiel até o fim, se você não estiver limpo de todos os seus pecados até o fim, não vai ter salvação. Não, mas eu sou crente, eu tive uma vocação, eu fui eleito. Olha, você pode ter sido eleito, vocacionado, chamado, o que for, mas se não perseverar, não der fruto, não terá a salvação. Pedro foi muito claro nisto. E mais adiante, um outro assunto trazido pelo apóstolo Pedro aqui no mesmo capítulo 1 da segunda carta. Ora, o que nós vimos, testificamos e damos testemunho e escrevemos a respeito de Jesus, o verbo da vida, é real. Nós vimos no Monte Santo a glória de Deus vir sobre ele. Portanto, nós temos cada vez mais confirmada a palavra profética. E vocês fazem bem em atender a essa palavra profética como uma candeia que brilha em local tenebroso até que a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, você vai pela fé, esperando a volta de Jesus, vivendo para ele, trabalhando para ele, se preparando para o cumprimento da palavra profética até que ela se cumpra. A estrela da alva vindo é Jesus, que vem para nos resgatar, para estarmos com ele. A palavra profética fala do futuro,
de nos prepararmos. Se você não tem uma perspectiva de futuro, o seu presente vai ser muito pobre. Você vai viver uma vida cristã relaxada. Se você não crê que Jesus está para voltar e pode voltar a qualquer momento, e que quando ele voltar vai selar a oportunidade da salvação, ou seja, a era da graça vai acabar, e com o arrebatamento o Espírito Santo vai ser levado, não vai ter mais Espírito Santo para convencer ninguém aqui na terra. Se você não crê nisso, você vai se relaxar e vai viver no mundo, na frente da televisão, no pecado, perdendo tempo, passatempo, joguinho, comes e bebes, prazeres, vaidades, etc. Se você não tem a perspectiva profética da volta de Jesus, você vai relaxar e não vai ter a salvação. Eu tento imaginar na minha mente o seguinte: um monte de cristão de mãos levantadas, e eu lembro essas músicas, diz, quando levanto minhas mãos, as mãos levantadas, nós já estamos assim de mãos levantadas, aguardando Jesus, Maranata, Senhor, vem logo, e enquanto isso nós vamos louvando o Senhor, já preparados, tudo pronto para subir com o Senhor. É assim que Deus quer nos ver. Mas é assim que você está? O seu pensamento, seu coração, seu dinheiro, onde é que está o seu prazer? Nas coisas deste mundo? E então ele diz, olha, toda profecia jamais foi dada por vontade humana. E assim termina o capítulo 1. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, para escrever a Bíblia, e isto é a última parte da nossa Bíblia evangélica escrita, a carta de 2 Pedro. Isso veio completar o cânon sagrado dos 66 livros da Bíblia e que para nós é muito significativo. Este cânon é o fechamento, é a completação de tudo aquilo que Deus quis falar e que nós devemos ler e guardar e valorizar e estarmos atentos, interpretando, entendendo e preparados buscando o Senhor. Claro, consertando nossos pecados dia a dia, falando de Jesus, santificando a nossa vida, buscando o Senhor todos os dias. É assim que Deus nos quer ver, preservando, confirmando a nossa vocação para o Evangelho e a profecia da esperança da volta de Jesus. Confirmando isso, nós estamos aguardando. Vem, Senhor Jesus, eu estou preparado e continuamente me preparando. Eu quero estar contigo para sempre e somente esses o Senhor vai levar. Você faz parte desse grupo que espera ansiosamente a volta de Jesus?